Olá, gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Gestão na Prática com o quadro Ciência e Tecnologia. Hoje estamos trazendo o professor Dr. Samuel Façanha Câmara. Eu vou apresentá-lo aqui brevemente. Se faltar alguma coisa, Samuel, aí você complementa, tá? Ele já foi coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração da UES, coordenador do projeto Rede NIT, que é a rede de inovação composta pelos NITs do estado do Ceará, é coordenador do Núcleo de Pesquisa em Gestão da Tecnologia, Inovação e Conhecimento, que é o GESTIC da UES, e evidentemente é professor adjunto da UES, e sua pesquisa está na ênfase de Gestão da Tecnologia e Inovação. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao projeto do curso de administração da Unicristos. Quem estiver nos ouvindo, quiser acompanhar um pouco mais, pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, Gestão na Prática, ou também no podcast, pode ser Spotify ou Deezer, ok? E também no nosso Instagram, o Instagram do curso de administração, que é @adm_unicristos. Então, Samuel, eu vou te passar aí para você complementar, caso eu tenha esquecido alguma coisa. Tem outras funções que você exerce atualmente que a gente vai enfatizar um pouco mais adiante, mas seja muito bem-vindo e muito obrigado aí por disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente disseminar o conhecimento aí para a nossa sociedade. Bom, queria primeiro agradecer ao convite, ao professor Nivan, que eu já conheço há bastante tempo, né, Ivan? Desde a época que você era nosso aluno fazendo mestrado, foi sempre um aluno brilhante, uma pessoa bastante capaz, desenvolveu toda essa trajetória aí de pesquisador e professor na área de administração. Agradecer também à Unicristos pelo convite, né, ao curso em especial o curso de administração, e todo mundo que está aí, de alguma forma, nos assistindo, né, tentando aí entender um pouco melhor essas questões relacionadas à gestão da inovação, principalmente relacionada à minha trajetória como pesquisador e as coisas que eu estou realizando mais recentemente, né? Como você falou, complementando aí, a gente vai falar sobre isso, eu estou atualmente como cientista-chefe de inovação do governo do estado, no programa Cientista-Chefe, né, que é um programa ligado à FUNCAP, que é a nossa fundação de apoio à pesquisa, e esse programa é ligado a várias secretarias de estado, né, em áreas estratégicas. Ok, está aqui conosco também a Jane Maírla, né? Pontes. Eu sempre me confundo para dizer o teu nome do meio. Ela é aluna do curso de administração da Unicristos, então nas últimas edições a gente vem trazendo alunos também para participar da gente, para que os nossos alunos eles se sintam também parte desse projeto. A Jane é aluna do 5º semestre e aí eu vou passar a palavra para ela falar um pouco sobre como é que tem sido essa tua trajetória, né? Quais são as tuas perspectivas de futuro? Pronto, meu nome é Jane, estou no 5º semestre e minha perspectiva de futuro é realmente fazer um mestrado na área de marketing e está sendo uma experiência muito legal até agora, né? Com intercâmbio, com iniciação, projeto de pesquisa. Tudo a gente está desenvolvendo ao longo dos anos, né, Ivan? Você participou também de intercâmbio virtual, não é? Foi Espanha. Para Espanha, né? Isso. Qual a universidade? Do Exto. Interessante. Samuel, então já que você falou um pouco desse programa do governo do estado do Ceará, cientista-chefe, como é que tem sido a experiência de ser o cientista-chefe da área de inovação, representando aí o governo do estado do Ceará? A gente está nesse programa já há um pouco mais de 2 anos, né, e o projeto, de uma forma geral, acho que tem 4 para 5 anos já de idade, e ele é um programa excepcional, um programa que envolve a relação entre o conhecimento ligado à pesquisa científica e o conhecimento gerado nessa área, né, e as políticas públicas orientadas
conduzidas pelo governo do Estado, uma forma de trazer esse conhecimento para essa perspectiva, né, para melhorias, para construção, melhoria de inovações no setor público. Então, esse é um projeto dentro do governo, que é um projeto de inovação pública. Aliás, são poucos, né? Além de ser pouco na literatura de trabalhos que estudam isso do ponto de vista da ciência, também são poucos os exemplos e caracterizados e bem caracterizados como inovação pública. Inovação pública é uma coisa que acontece e a gente não se dá conta, às vezes, de que está diante do fenômeno, mas esse é um projeto que tem como resultado, basicamente, a inovação. Ele é uma inovação do setor público e gera outras inovações por onde ele passa. Então, a gente, além de estar na área de inovação, de estímulo à inovação pelo governo, né, do Estado, a gente também está no processo da própria avaliação do projeto cientista-chefe como um todo nas diversas áreas, junto lá a uma equipe que está na FUNCAP. Então, assim, é uma experiência incrível, né, porque é a primeira vez que a gente percebe que você tem pesquisadores dentro do governo, e antigamente, quando isso acontecia, você perdia o pesquisador e ganhava um burocrata. E aqui a gente não tem essa perspectiva, né? Você continua atuando como pesquisador, né? Você não está no governo como funcionário do governo, como um cargo de confiança, como se diz por aí. Você está transferindo conhecimento da sua pesquisa, ajudando o governo nessa trajetória de políticas públicas, ao mesmo tempo ajudando a sua pesquisa através dos dados, informações, né, experiências que esse trabalho traz para a gente também. Então, é uma troca muito interessante das equipes da academia com as equipes técnicas das secretarias, enfrentando aí uma série de problemas, dificuldades e desafios do setor público, que não são poucos, né? Então, assim, é uma experiência bastante interessante, rica, inovadora, e eu diria que hoje dita valor e imagem para todo o país em relação a essa perspectiva. Eu diria que nesse caso não é um cientista ou pesquisador num cargo de gestão, é um cientista ou pesquisador num cargo de pesquisador ou cientista. Exatamente. Interessante, né? Muito bacana essa iniciativa do governo do Estado, que tem inovado em diversas frentes, em se tratando de governo. Domingo agora, né, recente, a gente está gravando esse podcast hoje, dia 29 de novembro, eu vou falar a data aqui, porque no domingo nós tivemos prova do ENAD, e uma das questões que caiu foi sobre o IRIS, né, o Laboratório de Inovação e Dados do governo do estado do Ceará. Caiu numa prova nacional, exemplificando, né, como é que o governo pode trazer inovação e decisões baseado em dados. Então, aí é mais um exemplo de como o governo do estado ele vem empreendendo, né, ações diferenciadas no que se refere a modelo de gestão, a inovação. E agora eu vou passar... Quer complementar? Só complementar, por favor, se me permitir. O IRIS ele é um resultado do programa Cientista-Chefe. Na verdade, é um laboratório conduzido de inovação pública, né, que trabalha com dados de inovação pública voltado para a transformação digital, né? E ele é um laboratório conduzido pelo professor Macedo, que é um dos cientistas-chefes do grupo que compõe esse programa. O Macedo começou como primeiro cientista-chefe na área de segurança, né, e a atuação dele foi tão importante que o governo teve que ampliar a atuação dele para as demais áreas, e foi nessa ampliação e nessa importância que o Macedo trouxe da ação, desse primeiro exemplo da ação dos pesquisadores no governo. Foi ele que abriu esse caminho, na verdade, junto com o pessoal, a equipe da FUNCAP e a equipe dele, evidentemente, né? E a partir disso foi que o IRIS foi criado e vem aí levando todos os prêmios que você possa imaginar nessa área aí no Brasil, fora. É um caso extremamente de sucesso. Aliás, o grupo da gente já combinou com ele, vamos estudar e desenvolver uma pesquisa sobre o IRIS, né? A gente já adiou várias vezes as nossas idas lá por causa da pandemia, aí voltou de novo a pandemia agora, o pessoal de lá testou positivo várias vezes, a gente acabou adiando o processo, mas é um caso excepcional, que a gente deve se orgulhar como brasileiro e como cearense. Ótimo. Agora eu vou passar para a Jane, acho que ela tem uma perguntinha. Tudo bom, professor? Tudo bom, Jane? Pronto, a minha pergunta era sobre a sua disciplina de empreendedorismo, curso de doutorado e mestrado. Queria saber como é que está sendo essa experiência e sua avaliação nessa área.
Muito, muito legal você ter perguntado isso. Essa disciplina ela foi criada há mais ou menos 2 anos e meio, ou seja, a gente está no quinto semestre, quinta turma, né, da disciplina. E em termos de universidade, é uma disciplina bebê, né, começou ontem, mas ela é uma disciplina muito interessante, porque ela foi a primeira, não sei se tem outras hoje em dia, mas com certeza foi a primeira da UES, a ser a disciplina aberta a todos os estritos sensu da universidade. Então, a gente tem todos os alunos de mestrado e doutorado da UES e alguns de fora da UES, porque a UES, o PPGA, que é o nosso curso de administração, ele tem disciplinas abertas também que recebem alunos de instituições de outras universidades do Brasil, daqui do estado, tenham feito essa prática, tenham recebido alguns alunos de outras universidades. Então, assim, essa é uma experiência muito bacana, porque você reúne dentro do curso de administração, né, uma série de áreas de conhecimento diferentes que podem contribuir com a área de inovação, e a gente mistura um pouco da parte de literatura, conceitos da área de inovação e empreendedorismo dentro das universidades e centro de pesquisa, né, das ICTs, como a gente chama aqui no Brasil, e, ao mesmo tempo, a gente ensina na prática como você desenvolver esse mecanismo de transformar o conhecimento baseado em ciência, que é o conhecimento produzido na pós-graduação. A ciência no Brasil, 80% a 90% do que é produzido de ciência no Brasil é produzido na pós-graduação estrito sensu. Então, a gente tem ali uma capacidade de produção de conhecimento que a gente precisa aumentar a capacidade de transformação desse conhecimento. É claro que tem conhecimento básico, de ciência básica, que não se presta a essa finalidade. São importantes, não são menos importantes por causa disso, mas tem muito conhecimento que se presta a essa perspectiva de gerar valor, né, na sociedade de diversas maneiras, através da inovação, seja pelos mercados, seja pelo governo, seja pelas ações sociais, seja pelas ONGs, seja por uma série de canais. A inovação hoje é um grande espectro, né, que não é só inovação de mercado. Então, a gente tem tentado conduzir, né, e estimular esses alunos na disciplina, nas diversas áreas do conhecimento que a universidade possui, em experienciar essa área. Até porque a gente sabe, né, que com a intensificação, e isso deve retomar no Brasil, com relação à formação na pós-graduação estrito sensu, não há emprego ou vaga para todo mundo nas universidades, principalmente nas universidades públicas, né, e nem nas universidades privadas. Então, sobra uma quantidade muito boa de pessoas altamente capacitadas que precisam ter alternativas para desenvolver o seu trabalho com a formação que eles possuem, e por que não empreender, e por que não estar nessa jornada, por exemplo, de gerar, ou estar associado a quem quer gerar negócios ou inovação de diversas formas, né? Então, essa disciplina se presta a isso, e tem sido uma grata surpresa, os alunos têm aderido, a gente tem feito coisas muito bacanas, né? A gente acaba a disciplina com uma modelagem de negócio, apresentando um pitch. Então, sou pesquisador de doutorado apresentando pitch como startupeiros. É uma transformação interessante de você ver, conduzir, e eles enxergarem esse novo mundo que pode ser totalmente aplicado à área deles. Então, aliás, eu acho que a gente está devendo, inclusive, essa área, porque inovação baseada em ciência é uma inovação deep, é uma inovação que é difícil de copiar, portanto, pode ter um grande diferencial de mercado, tem algumas características de baixa escala, de menor escalabilidade, mas, por outro lado, né, cria diferenciais competitivos importantes nos mercados, na sociedade de uma forma geral. Enfim, então, a disciplina é bastante interessante, tem me dado muita alegria conduzi-la, né, e espero que a universidade cada vez assista e veja isso com melhores olhos, e a gente tenha cada vez mais alunos, e esse modelo seja também reproduzido, né, em outras universidades, por que não? Sim, com certeza. E quais são os principais desafios que o senhor vem enfrentando, vem realmente almejando nessa disciplina? O principal desafio dessa disciplina são os orientadores, por incrível que pareça. Por quê? Porque os orientadores, normalmente no Brasil, e na culpa deles, não tiveram formação nessa área. Eles foram pessoas formadas por produção de papers. O que eu vou dizer aqui é exatamente que é importante. Produção de paper é muito, muito relevante. É a forma como a ciência se expressa, é a forma como a ciência se reproduz e avança. Produção de papers essencialmente. Está errado quem diz, professor, é só para produção de... Não é só não, meu amigo.
É muita coisa produzir papers, tá certo? É muito importante fazer isso, é muito importante publicar, é muito importante publicar aqui, lá fora, ser ouvido, ser discutido, avaliar essas questões, estar no meio das discussões da ciência que você abraça. A administração é uma ciência, senão era melhor você fazer outras coisas, não estar na universidade fazendo administração, né? Então, assim, isso é muito importante. Mas, e os nossos orientadores, né, que são os professores que orientam os alunos nas suas pesquisas na pós-graduação, tem essa formação, que é a formação clássica do pesquisador, né, a formação de você produzir papers, fazer pesquisa e publicar essas pesquisas nos canais, né, de publicação, de divulgação científica. Acontece que boa parte desse conhecimento que a gente produz pode e deve gerar valor na sociedade, empregos, impostos, salários melhores, distribuição de riqueza, etc, etc, etc. E a gente está deixando de fazer isso porque nós estamos formando pesquisadores que não têm essa vertente, que não apresentam para os seus orientandos essa possibilidade também, né? Não podem deixar de produzir. Eu acho interessante essa ideia brasileira, às vezes, de que você tem que ir para quando você vai para a ciência, você perde o impacto. Essa é uma discussão que lá fora não faz sentido, né? Assim, todo o mundo inteiro está criando uma perspectiva da ciência ter rigor, que é a gente adotar esses métodos científicos que as pessoas não são acostumadas, essa linguagem da gente, mas ao mesmo tempo ter relevância. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa com a outra. É rigor e relevância. Essa é a tônica da minha disciplina e é a tônica do que eu exerço coisas como pesquisador hoje. Não adianta você pesquisar, que é muito importante você só produzir esse conhecimento para os seus pares, que é a produção científica, né? Porque aqui vamos e convenhamos, né, que em administração, os gestores de administração das empresas não leem os nossos periódicos científicos, a gente está produzindo para os pares, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que tirar isso de dentro desse ciclo, que é muito importante, porque avança a ciência, e transformar isso em aplicabilidade real, né? Ter relevância para a sociedade. Então, assim, a disciplina tem essa vertente, e o maior desafio é porque os nossos professores, pesquisadores, e eu me incluía nesse meio, a gente não é preparado para isso. Então, a gente precisa agora alcançar, o segundo passo dessa disciplina é alcançar também os orientadores. A gente vai fazer turmas agora na universidade para os professores, para que eles tenham também uma formação nessa área. Um projeto do cientista-chefe, por exemplo, que atua nessa linha, é os clusters econômicos de inovação. E nos clusters, por exemplo, que é um grande projeto na área de produção de geração de startups e desenvolvimento econômico, a gente tem a participação, até 2 ou 3 startups do projeto, que são estimuladas, elas têm um pesquisador da região, né, monitorando e ajudando essa startup a fazer isso. E eles têm treinamento, eles têm toda a parte de acompanhamento, de ferramentas que eles precisam usar, que são coisas... A maioria não está acostumada com isso e desenvolve um conhecimento nessa área que é fundamentalmente importante. Então, esse projeto, por exemplo, deixa um legado gigantesco, tanto de interiorização como de adaptação, digamos, dos pesquisadores nessa linha. Mas a gente tem que fazer mais coisas, mas dentro da própria pós tem que ter mais disciplinas e mais pessoas voltadas para essa área. Tem muita gente mudando, mas precisa muita coisa a ser feita ainda. Esse é um grande desafio. Samuel, traz para a gente aí alguns exemplos de áreas que têm têm participado ativamente desse processo. Da disciplina? Da disciplina. Eu vou dar um exemplo, um exemplo clássico que eu sempre gosto de trazer. Um aluno, um médico, doutorando do Renorbio, né? Do Renorbio, na verdade, da biotecnologia lá na UES. Ele estava desenvolvendo a ideia de uma tese. Ele é cirurgião gástrico, estava desenvolvendo a ideia de uma tese para conter questões de hérnia, né? Pós-operatório nas pessoas, é um problema muito sério. E aí a gente discutiu e desenvolvemos um produto inovador dentro da disciplina, com toda a discussão disso, que é uma tela bastante inovadora, que dispensa uma série de acessórios que hoje são utilizados e são muito caros, descartáveis, né? São acessórios que você compra, só usa uma vez e joga fora. Essa tela não precisa desses acessórios, e inclusive ela também é revestida de uma película usando água de coco, que reduz a resistência, né? Reduz a resistência, no termo é diferente, agora fugiu da memória, a defesa, né, do organismo, a rejeição em relação a palavra certa é rejeição, em relação a essa tela.
e a gente discutiu, ampliou, ele modificou muito o projeto dele na disciplina da ideia inicial, na perspectiva de tornar isso inovador e mais conduzido para a área da inovação e a área empresarial, que era a ideia da disciplina do produto dele, né? Discutido lá na tese onde ele está desenvolvendo. Então, isso vai gerar patente, tudo, mas já está gerando a escrita de uma patente, etc, etc. E a gente fez ali uma discussão bacana, reunindo todo mundo, né? Recentemente, por exemplo, a gente tem uma equipe na minha disciplina atualmente que está desenvolvendo um aplicativo muito interessante, né, que trabalha com análise das fezes das pessoas para sugerir possíveis problemas de saúde, né? Então, assim, é uma coisa, parece assim, meio escatológica, mas é uma área importante da saúde, né? Que é essa observação, as pessoas não fazem por questões, às vezes, de nojo, alguma coisa dessa natureza, e essa menina está pensando coisas que estão relacionadas a isso, a questão da nutrição, questões relacionadas a outras áreas da saúde e bem-estar, né, que se relacionam muito forte como as fezes das pessoas estão. Então, assim, veja que é um negócio, né, bem interessante, né, que só a ciência tem coragem de embarcar e que pode ser discutido na disciplina, né? Então, assim, aí tem vários, né, desde criptomoedas, enfim, tem uma série de outras áreas que a gente atua lá, estimulando os alunos a gente teve, por exemplo, uma equipe que trabalhou no aplicativo sobre bucket list, né? Bucket list é aquela lista de coisas. Você tem uma série de pacientes hoje que eles estão em estágios terminais, né? Mas às vezes o estágio terminal, assim, não é um estágio terminal, é um prognóstico de que o cara vai sobreviver 2, 3 anos. O cara diz, o médico diz, olha, você tem um câncer tal, o seu de sobrevivência é de 2, 3 anos com esse tratamento. Então, o cara não vai morrer amanhã, mas ele tem um horizonte mais curto e definido do que a maioria das pessoas. Quando a pessoa tem isso, qual é a iniciativa normal? Cara, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer até morrer mais rapidamente. Então, você cria uma bucket list, que é uma lista das coisas que você tem que fazer até morrer. Só que os pacientes nessa área não podem fazer tudo exatamente porque estão, ou da forma como eles queriam, exatamente porque estão, algumas vezes, acometidos, né, por problema dessa natureza, e precisam ser conduzidos profissionais dessa área. Então, era um negócio que pensava essa linha da bucket list de forma mais correta, com assessoria técnica, médica, de saúde, etc. Né? Então, assim, eu posso passar o dia falando de exemplos do que o pessoal cria lá na disciplina. A gente está agora vamos criar um laboratório chamado Model Lab, que é um laboratório de prototipagem de negócios inovadores da universidade. Então, ainda estamos pensando como é que nós vamos fazer, já tem uma primeira iniciativa, a disciplina é uma maneira de a gente conduzir essa primeira diagnóstico de como fazer essas prototipagens, mas a gente acho que vai conseguir até ano que vem montar esse laboratório lá na UES. Vai ser aberto também a outras, quem sabe fazer uma parceria com o Unicristos aí, e desenvolver isso também juntos. Eu sei que vocês estão fazendo aí também essa parte de prototipagem, então bacana. Aproveitando aí já deixa, né, eu me recordo bem que quando eu fui seu aluno, você sempre teve uma preocupação de divulgar os resultados mais próximo da ciência, né? De divulgar os resultados das pesquisas e tal. Então, como é que os nossos colegas aí, ouvintes, por exemplo, podem fazer para ter acesso a esse conhecimento, esses exemplos que você trouxe aqui? E quais também, né, aproveitando já que talvez a gente tenha alguns pesquisadores como ouvintes, iniciativas dos pesquisadores podem empreender para que os resultados dessas pesquisas cheguem à população em geral? Né? Porque evidentemente o meio formal de divulgar pesquisas por meio dos papers, mas quais estratégias alternativas nós podemos utilizar para isso? Sim, essa é uma área muito árida, né, Ivan? Principalmente na área das ciências da administração, do management science. Isso é uma área muito, muito árida. Por quê? Porque há uma expectativa de que a multiplicação do conhecimento é feita pelos alunos e pela produção científica, a gente sabe que isso não é suficiente para chegar lá. A gente tem visto isso porque a gente não vê os gestores das empresas, das organizações, atuando a partir dessa lógica. Então, assim, isso não está sendo suficiente. Chega alguma coisa, mas, na minha opinião, é muito pouco. E tem muita pouca iniciativa nessa área, né? Até parabenizar vocês por essa iniciativa, que se agrega às poucas iniciativas no Brasil nessa área, né?
Assim, e a gente lá na UES também está pensando, tem um grupo, aliás, tem uma reunião depois daqui com esse grupo, que estabelece essa lógica também. É uma área que a gente está estudando lá de como popularizar a ciência, tem que fazer esses estudos fora da ciência da administração, porque, inclusive, tem pouquíssimos estudos nessa área, tem 4 ou 5 papers aí que você pode contar aí nas mãos, né, que realmente abordam isso. É um estudo de 2020 sobre a popularização a partir da Harvard Business Review, né, que tem alguns artigos na área na China sobre isso, sobre a popularização da ciência da administração, e tem pouquíssimas iniciativas. Claro, tem essa coisa de você falar sobre gestão, né, da forma geral, isso tem muito, aliás, é o que mais tem, mas trazer o conhecimento da área que é produzido na ciência. Por exemplo, a gente vai ter uma leva de teses e dissertações apresentadas e definidas até março do ano que vem, que é onde o pessoal acaba os prazos, né? Essas aí vão ter umas 10 dissertações e teses do PGA, que vão produzir papers daqui a um ano, provavelmente, né? E essa informação toda que poderia, inclusive, estar impactando nas nossas organizações aqui, porque a grande maioria foi feita baseado em evidências empíricas cearenses, né? Porque é aqui que nós estamos. As pessoas não ficam sabendo, a gente não tem como você dizer assim, cara, se eu disser a sua pergunta, a minha resposta clássica, ou de qualquer pensador, seria: olha, todas as nossas dissertações e teses estão lá no site do PPGA, né? E todos os artigos que a gente produz estão nos sites dos professores, você entra no link dos periódicos e lê, pronto, essa era a resposta clássica. Com isso eu estou não divulgando, né? Porque isso é uma linguagem própria que a gente produz para a gente mesmo. Então, as pessoas que vão acessar uma linguagem dessa, um texto desse, eles não vão passar da segunda página, muito provavelmente. A não ser que o cara seja um iniciado na área, e mesmo alguns iniciados que vão para a digestão preferem textos mais... Aliás, as pessoas, de uma forma geral, qualquer coisa que passe de 15 segundos, né, elas desviam a atenção para outras coisas, né? Então, assim, a gente tem que produzir informação e conhecimento e entregar de forma rápida, por incrível que pareça. Parece um retrocesso em relação a isso, mas a velocidade da informação e da forma como as pessoas estão acessando isso hoje em dia, se a gente não se adequar a isso, a gente vai ficar... A ciência, de uma forma geral, e a ciência da administração vai ficar cada vez menos relevante. Na minha opinião, a gente tem que mudar essa linguagem. E ser uma linguagem mais bullet, não perder o rigor para fazer isso, mas aumentar a relevância, produzindo criativamente coisas num ritmo e numa frequência e num tipo de comunicação diferente que a gente não tem hoje. É um grande desafio também fazer isso. É uma área que eu estou agora tentando me dedicar, não é fácil. Tem um grupo na universidade pensando isso, com alunos de doutorado e de mestrado. Aliás, eu convido vocês a participarem também, se vocês quiserem, o grupo está aberto, né? Vocês estão num projeto maravilhoso, que pode também agregar isso tudo. E, enfim, a gente está pensando exatamente como fazer isso de uma forma mais atual, numa nova roupagem, né? É isso. Ótimo. Enquanto pesquisador, né, da área de inovação, a gente tem, né, evidentemente a gente vai ter ouvintes aqui, por exemplo, a gente já sentiu que a gente tem alguns ouvintes que são empresários, que têm pequenos negócios e essa pessoa que tem um pequeno negócio está pensando nesse momento, mas essa coisa de fazer pesquisa, de usar a inovação da academia está muito distante para mim. Como é que eu posso aplicar a inovação na minha empresa, no meu dia a dia, tentando mudar alguma coisa do meu modelo de negócios e tal? E você comentou, né, que você conhece uma metodologia que ajuda, auxilia a entender esse processo de maturidade tecnológica. Explica pra gente como é. Primeiro, inovação é sempre a procura de uma oportunidade ou de um problema para ser resolvido, né? O que o pessoal da área das startups hoje chama de dor, né? Então, você tem que resolver a dor de alguém, tem que conhecer essa dor. Se você não conhecer a dor, se não estiver próximo dela, ou se você não conhece agora, mas quer atuar na solução dessa dor, você tem que imergir, né, nessa dor, ou de quem tem essa dor empaticamente, né, para que você possa, de fato, propor alguma coisa relevante para essa pessoa. Então, o primeiro conselho é: procure uma dor para resolver do seu cliente. Não existe inovação sem cliente na área dos mercados, né? Então, a maior causa de fechamento de startups no mundo, está reduzindo agora por causa das técnicas,
né, é de que elas não têm cliente. Então, o cara pensa um problema da cabeça dele, acha que aquilo é maravilhoso, então ele bota no mercado e ninguém quer. Então, não adianta, né? Se não tiver cliente, meu amigo, não vai para frente. Então, assim, essa é uma questão importante. O pequeno empresário sabe da dificuldade de arrumar cliente. Ele sabe que isso não é uma coisa trivial. E ele sabe que ele precisa atender uma necessidade de alguém para fazer isso. Então, ele já está no processo normal. Ele só tem que olhar para aquilo que as outras pessoas não estão olhando e tentar focar nisso, que a inovação vai surgir naturalmente, mesmo que não seja baseado em ciência, como a gente está propondo aqui. É claro que as universidades têm que fazer uma abertura maior para esse tipo de público. Atualmente nós não temos, é verdade, tem que haver esse direcionamento para isso, e é preciso trabalhar muito fortemente nessa linha, né? E aí, do ponto de vista da pesquisa, né, de como você pode ajudar isso, quem fala de inovação hoje, quem vai para a linha das startups, por exemplo, que é um público empreendedor, jovem, que começa pequeno e tem a perspectiva de crescer rapidamente, né, por causa da inovação e por causa da escalabilidade, normalmente das inovações no campo da inovação digital, vamos dizer assim, né, você tem como entender melhor, né, como uma tecnologia que está sendo proposta para virar um negócio, como ela tem passos diferentes para serem validadas até o mercado, né? Porque sem mercado e sem cliente ela não existe. Então o processo é esse, é validar isso desde o início. Eu aconselho o pessoal a ler acho que você deve me perguntar uma coisa sobre isso, tem um livro muito importante, que não é de pesquisa, né, é científico, mas eu aconselho todo mundo a ler, que se chama Startup Enxuta, né, do Eric Rice, que é um livro base importante, né, dos princípios associados a essa lógica da validação, né, daquilo que está propondo como solução inovadora para uma dor desde o começo. Então, existe uma técnica, uma linguagem, uma escala que é usada no mundo inteiro, que eu venho propagando já há mais de 5 anos aqui no Estado, né, que está sendo usado hoje por uma série de instituições, que a gente começou, quase ninguém sabia o que é a Technology Readiness Level. É um nome em inglês, mas todo mundo chama de TRL, abrasileirando, né, o negócio, porque, inclusive, a sigla é em inglês, de palavras em inglês, mas a gente fala a sigla em português, TRL, né? Então, assim, a TRL, que é a sigla, como a gente batizou aqui, né, que é essa escala, é muito simples, é uma escala que vai de 1 a 9. No 1, aí você não precisa nem decorar, se você botar na internet TRL, você vai encontrar lá uma série de gráficos. Se você olhar o gráfico, vários gráficos, você vai entender o que ela quer dizer. O que quer dizer? É uma escala que mede quanto que uma tecnologia sai da concepção da cabeça de alguém e vai sendo validada cada vez mais próximo do mercado até que ela esteja pronta e atuante e operacional no mercado, que é a 9. Então, ela sai de todo o processo de validação, você valida ali inicialmente num laboratório, numa coisa dentro da sua empresa, sem comentar com ninguém ali, só você mesmo, alguns técnicos, vai avançando, traz pessoas de fora para olhar, aí você avança na TRL, vai para o mercado, testa isso com alguns clientes, você vai avançando nesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quando chegar no 9 é porque você está com tudo validado e o mercado, de alguma forma, aceitou essa tecnologia que você está propondo. Então, assim, é uma escala que eu sugiro que as pessoas olhem, não é nada difícil, então está totalmente traduzido para o português, tem versões gráficas fáceis de você achar na internet, é uma grande linguagem hoje na área de inovação. Você não se relaciona com um investidor, por exemplo, se for um startupeiro, se você quiser arrumar um cara para colocar dinheiro na sua empresa, no seu negócio, você vai ter que dizer para ele qual é o nível de TRL que a sua inovação está, porque ele quer saber qual é o risco que ele corre. Quanto mais próximo de 1, você está no início, maior o risco dele, porque você nem ele sabe se aquilo vai dar certo, porque não está totalmente validado. Então, quanto mais próximo de 9 está a sua TRL, menos risco isso representa para o investidor. Então, essa relação de maturidade de 1 até 9 é muito importante como uma linguagem dentro da inovação. Então, eu recomendo que todo mundo, né, consiga, que possa, que quer ter algum interesse, olhe o que significa TRL e tente classificar a sua proposta inovadora nesses diferentes níveis, né, para quando você se comunicar com alguém, você saber dizer com a universidade, com investidores, com desenvolvedores, com pesquisadores, com outras empresas, né, com a internacionalização na área da inovação, que é tão importante. As pequenas fazem isso, as startups, elas são global was born, né, elas nascem globalmente hoje em dia, né, já nascem para o mundo, então precisam ter uma linguagem própria para isso. Então, assim, a TRL é uma
uma escala importantíssima para que os inovadores pequenos, mesmo pequenos, já comecem a entender o que significa. Bom, gente, então tá aí a dica, né? TRL, que é a sigla para Technology Readiness Level. Do português seria nível de prontidão tecnológica. Exato. É uma ferramenta que foi inicialmente desenvolvida pela NASA, depois foi aperfeiçoada. Então, se você colocar no Google TRL NASA, você vai encontrar aí muita coisa escrita, já com roteiros com passo a passo, para você entender como é que são os 9 níveis, né? Para quem é do segmento de startup vai lembrar muito, porque o gráfico famoso dessa metodologia é o Vale da Morte, né? Que é chamado lá no jargão dos startupeiros, que é aquele momento em que a empresa precisa intensificar os investimentos e trabalhar um certo ponto ali no prejuízo, visando a escala nas etapas seguintes. Muito obrigado. Esse é o ponto médio do risco, é o Vale da Morte. Por quê? Porque você nem tem investidores de alto risco, porque os caras já consideram que você tem menos risco, nem você tem investidores de baixo risco, porque eles consideram que você ainda tem muito risco. Então, a startup ela fica presa ali, sem dinheiro para poder ir para frente, né? Chamado Vale do Risco, Vale da Morte por causa disso. Bom, estamos agora nos encaminhando para o final da nossa conversa. Eu creio que a Jane tem uma última perguntinha, ela até já antecipou um pouco, mas vamos lá. Pegando o gancho dos livros que o senhor falou, né, que é a Deixa Startup Enxuta, do Eric, o senhor tem algum outro livro, autor, filme que podemos deixar para a gente entender mais sobre esse mundo de inovação, empreendedorismo, que o senhor pode dar uma dica? Esse Startup Enxuta é muito importante, é um livro muito legal. A gente também tem o Manual da Startup, que é do Steven Blank, que também é um cara muito importante na área, que eu também recomendo. Não é um livro também acadêmico científico, mas é um livro escrito por um acadêmico de origem, né? Não é mais, pode ser considerado um acadêmico, tão importante que esse cara é no mundo das startups hoje. Recomendo na área de inovação, tem um livro introdutório que é Empreendedorismo e Inovação, do Tid, Bessan e Pavitt, né, que são 3 autores aí relevantes, é muito usado nas disciplinas de inovação. Como filme, eu gosto muito do filmezinho interessante, que é Joy, eu acho, que o nome do filme é Joy, que é uma inventora daquele escovão que passa e depois você espreme ele assim, né, e ele tira a água e a sujeira, né, ela fez a patente daquilo ali, e tem toda uma lógica da invenção, do inventor, do empreendedor, do embate dele ou dela, nesse caso, com grandes investidores, com o pessoal ali que está pronto para levar vantagem em tudo que ela está produzindo, então é bastante interessante, né? Enfim. E agora eu esqueci do nome, mas tem um filme sobre esse campo da eletricidade, que também é da Netflix, eu acho, que é a história do Thomas Edison, se eu não me engano, que é bastante interessante esse filme. Agora eu esqueci o título, mas se você pesquisar, você vai encontrar facilmente, né, que essa história do campo do qual a tecnologia era melhor de distribuição de energia nos Estados Unidos, e é bastante interessante sobre a perspectiva, né, de quem vence a corrida tecnológica, né, nesses campos da criatividade, da inovação, então é bastante interessante também. Eu esqueci o título, me desculpem, mas é fácil de encontrar aí, se você precisar pelo assunto. Eu sofro desse mesmo mal, não lembrar o título dos filmes, não tem, faz parte. Eu não gravo esqueço de filme, cara. Eu também lembro da história todinha, mas o título normalmente, esqueço o nome do título, o nome de ator, se for, mas faz parte. É porque eu assisto demais, aí eu acabo tendo informação demais e acabo não lembrando disso. Bom, então, se você quiser deixar as palavras finais, contato, e-mail, rede social, para quem queira se... O meu e-mail é samuel.câmara@us.br, certo? Podem passar lá o e-mail para mim, não tem problema nenhum, samuel.câmara@us.br. Eu sou professor de inovação que não gosta de redes sociais, então não tenho Instagram, nem Face, né? Porque Face é mídia social dos velhos, né? Mas eu não tenho Face também. Eu não tenho nem de novo, nem de velho, nem de nada, né?
Não, não tem. O uso da minha esposa e mal e os canais institucionais onde eu estou associado, que é do próprio PPGA. Pessoal meu não tem. Mas normalmente é assim, né? Por exemplo, quem desenvolve game, será que joga? Exato. Normalmente, Exato. Normalmente, então, faz Eu, parte. assim, eu não. Acho que eu sou meio bicho do mato, assim, em relação a esses níveis de exposição. Sei que é necessário, sei que a gente tem que fazer, mas eu tenho eu tive alguns problemas no início com o Facebook, depois eu saí e não voltei mais. Aliás, eu fui um dos primeiros professores da universidade a ter Facebook, mas depois eu saí, enfim. Então não Era, tenho redes sociais, mas tenho o meu e-mail e funciona muito bem com o WhatsApp. Então, assim, é, a minha rede social. E a rede social que eu uso hoje é o ResearchGate, né, que é uma rede social especificamente para pesquisadores. Essa eu uso bastante, mas é bem nichado. Né? Quem for pesquisador e quiser me achar no ResearchGate, é só botar Samuel Câmara que vai me achar por lá. eu tenho focado bem no ResearchGate e também no LinkedIn, né? Que tem um perfil mais Eu também tenho profissional, LinkedIn, né? mas quase não posto. Então, deixa aí seu recado final, então a gente... Queria agradecer de mais uma vez o convite, né? E estou lá na UES à disposição. Quem quiser me procurar, pode passar e-mail, pode ir lá na universidade, a gente é muito aberto, né? Assim, quiser, alunos de pós-graduação que estejam ouvindo, que queiram fazer a minha disciplina, passa um e-mail, a gente abre uma vaga para quem. A disciplina hoje é presencial, na época que ela era online, ficava mais fácil os alunos de outras universidades. A gente teve até aluno internacional de outras universidades participando, na época ela era online, por causa da pandemia, mas ela é presencial, então a gente tem essa restrição, né, de ter que ir lá na universidade para fazer as aulas. Normalmente é à tarde, nas quartas ou quintas-feiras, depende da organização da agenda do semestre. Todo semestre é oferta a disciplina, todo semestre ela é ofertada. Então, quem quiser fazer a disciplina, é só me procurar na universidade ou mandar um e-mail para mim que a gente discute tranquilamente, beleza? Jane, palavras finais? Não, eu só queria falar que eu realmente gostei, foi uma experiência muito legal. E conhecer mais sobre esse mundo tem tudo a ver com a área que eu quero seguir, que é marketing, né? Inovação. Deixa só, eu fiz uma especialização em marketing, eu digo para os alunos que foi para ter certeza que eu não queria marketing, né? Muito bom. Mas o pessoal do marketing lá na UES está fazendo uma aproximação muito forte com a área da inovação, viu? A professora Ana Augusta, o professor Márcio Mota, inclusive são pesquisadores do programa Cluster Econômico de Inovação, né? Passaram o processo de seleção, foram selecionados lá, e eles são pesquisadores regionais nessa área lá de inovação, ajudando empresas, né, para se qualificarem melhor, e estão fazendo um movimento de proximidade com essa inovação. Claro que tem outras áreas que têm interesse, mas eles estão fazendo um... Aliás, eu diria que a PGA hoje, quase todo mundo, de alguma forma, tem uma proximidade com a inovação. É o mundo inteiro, né? A PGA não pode ficar de fora dessa perspectiva, e a gente tem feito essa aproximação. Eu mais centralmente, porque é a minha área de pesquisa, mas os outros professores vêm, de alguma forma, se aproximando bastante dessa área, ou em parceria comigo, ou fazendo sozinho, mas estabelecendo uma relação com a área de inovação, ligando com outras áreas. Então, assim, é uma área que interessa a todo mundo hoje em dia, porque afeta a vida de todo mundo, né? Então, Bom, fica esse gente, convite aí. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. eu só tenho a agradecer, então se tem alguém que está nos ouvindo, está interessado em mestrado, doutorado, a UES é uma excelente opção aí. Vocês viram aí, principalmente se você, enfim, tem marketing, tem inovação, entra lá no site do PPGA da UES, dá uma olhada também se tem uma linha de pesquisa que lhe interesse, não é? Tem a gente, se você busca graduação, tem a UES, tem a Unicristos, aí você opta pelas opções aí, a gente está percebendo que a gente tá antenado com o que está acontecendo, né, na sociedade atualmente, com as perspectivas de business, de gestão, de aplicação desse conhecimento, para que de fato nós consigamos aí, por meio do conhecimento e da ciência, resolver os problemas reais da sociedade. No nosso caso, estão relacionados aos problemas de empresa, de consumo. E só tenho a agradecer ao professor Samuel pela disponibilidade do tempo, a aluna Jane, que aceitou o convite de nos ajudar nesse episódio. Muito obrigado, e a gente se vê por aí, nos eventos, né, nos encontros, nas bancas, né, Samuel?
Com certeza, você é figurinha carimbada em tudo isso aí. Obrigado. Contamos no SEMEAD, contamos em várias bancas, né? Também sempre Isso aí. é Um um abraço. pesquisador, professor com uma atividade importante no segmento. Então, Aprendi com gente boa, né? mas quando você trabalha num insumo, né, de qualidade, você transforma em produtos de qualidade. Então, Muito você obrigado. trouxe essa sua bagagem como pessoa, como interessado, com inteligência, com tudo isso. Então, foi fácil a gente conduzir e estar junto com você nessa trajetória e esperamos ainda fazer muita coisa junto. Ótimo. Então, gente, esse foi mais um episódio, né, do Ciência e Tecnologia. Nos veremos no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.